Olá pessoal, hoje nesse vídeo falaremos sobre a dinâmica de uma campanha eleitoral. Quais são as etapas que os candidatos deverão cumprir no decorrer de todo o processo da campanha eleitoral. Você que está me assistindo nesse momento, que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, vou te pedir a gentileza para você se inscrever, para que você esteja recebendo os conteúdos que estarei postando nos próximos dias. E deixa também aqui o seu like, faça o seu comentário, que será muito importante para o crescimento do nosso canal. Bom, aqui temos as principais etapas que os candidatos deverão cumprir no decorrer aí de todo o processo eleitoral. Nós temos aí que podemos chamar de primeira etapa, que é justamente o registro de candidatura. Em um dos vídeos anteriores eu abordei esse assunto, como que é o processo de formalização das candidaturas, que ocorre por meio do sistema Candex. Então ali, logo após a realização das convenções partidárias, os candidatos que foram escolhidos, eles terão ali os seus registros formalizados, ou requerimento desses registros. Na segunda etapa, podemos chamar de segunda etapa, temos aí a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ. Então, assim que o registro dos candidatos é requerido junto à Justiça Eleitoral, existe ali uma integração entre o sistema da Justiça Eleitoral e o sistema da Receita Federal, e ali o CNPJ é gerado automaticamente, né? Portanto, não há necessidade dos candidatos comparecerem a ter uma unidade da Receita Federal para obter esse CNPJ. Lembrando que esse CNPJ ele passou a ser exigido a partir das eleições de 2002, justamente para controle da movimentação financeira da campanha, para que separasse, né, ali do que acontece no CPF do candidato. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral ela quer justamente ter as condições de fiscalizar essa movimentação financeira. Então, por isso, houve a necessidade da criação de um CNPJ para cada candidato. Aí, nós podemos chamar de terceira etapa. Uma vez adquirido o CNPJ, o candidato ele precisa abrir as suas contas bancárias. Em um vídeo específico eu abordarei esse tema, contas bancárias, e então justamente essas contas bancárias elas são necessárias para toda a movimentação financeira do candidato. E aí nós temos, podemos chamar aí que é o início propriamente dito da campanha eleitoral, no que diz respeito à arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais. É justamente nessa fase que o candidato ele vai praticar os atos de campanha, principalmente ali os atos de propaganda eleitoral, e todos esses atos, logicamente que eles estão atrelados a recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro. E aí, como última etapa, os candidatos precisam prestar contas à Justiça Eleitoral. Então, as eleições de primeiro turno elas ocorrerão no dia 2 de outubro, e os candidatos eles terão aí, segundo a legislação eleitoral, eles têm o prazo é o 30º dia posterior à realização das eleições, sendo neste caso 1º de novembro de 2022. Então, até o dia 1º de novembro, os candidatos deverão apresentar suas contas finais da campanha eleitoral. Aqui eu estou falando só da prestação de conta final, mas o candidato, no decorrer da campanha, ele tem outros relatórios também enviados à Justiça Eleitoral. E aí, para aqueles candidatos que irão disputar o segundo turno das eleições, o prazo é até o 20º dia posterior à sua realização, sendo neste caso 19 de novembro de 2022, onde os candidatos e partidos deverão enviar a prestação de contas referentes aos 2 turnos. Uma informação importante que a data da diplomação daqueles candidatos e candidatas eleitas
segundo o calendário eleitoral, ocorrerá no dia 19 de dezembro de 2022. Então fica um alerta aí para todos os candidatos que é obrigatória a prestação de contas antes dessa data. Por quê? Se aquele candidato que não prestar suas contas da campanha eleitoral, ele não poderá ser diplomado. Então, aqui nós já vemos a importância dessa obrigação que os candidatos estão submetidos. É isso, pessoal. Aqui eu abordei as principais etapas que os candidatos eles devem cumprir no decorrer do processo eleitoral. Espero que tenham ficado claros as explicações e eu aguardo vocês no próximo vídeo.